Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, tô voltando aqui nessa noite de sábado, de muito calor, pra gente poder conversar sobre alguns tópicos aqui, tá? A maioria das pessoas entendem, mas um grupo pequeno não entende. Então eu vou falar pra vocês, mais uma vez, sobre a questão do Jorge Jesus, tá? Vamos lá, nação. O que eu faço aqui no nosso canal é apurar e trazer notícias para vocês. Não quer dizer que as notícias que eu dou aqui no canal, que eu goste delas. Não quer dizer nem que eu concorde com elas. Apenas eu apuro e trago as notícias para vocês. Ah, Fabrício, você está fazendo o jogo da diretoria falando do Jorge Jesus. Não, não tô. Eu estou trazendo para vocês aquilo que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Se é algo que vai ser levado para frente, se é algo que vai realmente se transformar em um projeto da diretoria, ou se realmente a diretoria está usando o nome do Jorge Jesus para poder fazer um jogo de cena, é problema da diretoria. A minha obrigação é informar. Só que muitas vezes vocês sentem falta da minha opinião, né? Às vezes vocês confiam mais na minha opinião do que na minha informação. Então vamos lá, pessoal. O Jorge Jesus já usou muitas e muitas vezes o Flamengo para ter o seu nome alçado no mercado do futebol. É claro que a diretoria rubro-negra agora também pode estar usando o nome do Jorge Jesus para ter uma cortina de fumaça. Afinal de contas, quantas vezes eu falei para vocês que eles fizeram isso com relação ao estádio? E teve muita gente que ficou brava porque eu contei que a diretoria comprou um terreno de frente para o Ninho do Urubu para a construção de um estádio para a base e para os jogos do feminino, da categoria feminina. No título eu ainda falei que o estádio era para a base e para a categoria feminina. Muitas pessoas ficaram bravas, falaram, já vem essa história de estádio de novo, só acredito quando vem, é fake news e bababá. Sabe por quê? Porque já ficou condicionado a palavra estádio a uma coisa que a gente não acredita. E eu também não acredito que o estádio vai ser construído tão logo. Se o estádio um dia vier à tona, vai ser depois que o Flamengo se transformar em SAF, porque é o trunfo do Landim para a SAF é o estádio. Então eu entendo o condicionamento mental que a gente já está. A questão do Jorge Jesus, ela acontece nos bastidores, não porque o Landim quer, não até mesmo porque os jogadores querem, porque os jogadores não querem Rodolfo Landim. Os jogadores não querem Jorge Jesus. Eu é que não quero Rodolfo Landim, mas os jogadores não querem Jorge Jesus. Aí vem algumas pessoas dizer, mas como assim eles não querem? O Everton Ribeiro fala diariamente com o Jorge Jesus, o Gabriel fala o tempo todo com o Jorge Jesus, o Rodrigo Caio fala com o Jorge Jesus. Eu falo com um professor de matemática meu da 8ª série, mas eu nunca mais quero ter aula de matemática com ele. O cara é gente boa, é gente fina, mas como professor de matemática eu não quero. Então assim, eu passo a informação que eu consigo apurar. Os jogadores não querem um treinador linha dura, seja ele Jorge Jesus, seja ele Carlos Carvalhal, treinador linha dura, os jogadores não querem. Lembra que eu falo para vocês que aqui é falar da verdade, doa quem doer? Essa verdade dói em vocês, assim como dói em mim também, e é difícil de querer crer, porque você quer o Jorge Jesus de volta. E você não quer acreditar que os jogadores não querem ele de volta. Muitas pessoas que dizem que o Jorge Jesus é amigo dos jogadores e que os jogadores querem que ele volte, também é uma dessas pessoas que quer o Jorge Jesus a todo custo. E para elas também é difícil de acreditar que os jogadores não querem. Ah, Fabrício, fulano falou com o Gabriel e o Gabriel falou que tá louco para ele voltar. Sim, você acha de verdade que o Gabriel vai vir à imprensa ou vai comentar com alguém que pode vazar para a imprensa que ele não quer o Jorge Jesus de volta e acabar de queimar o filme dele? Ele ou qualquer jogador que na hora de se expressar, falar que não quer ou insinuar que não deseja a volta do Mister, vai se queimar com a nação todinha. Vai estar comprovando que não quer trabalho. Você acha que algum jogador vai falar isso? Então assim, pessoal, o que eu faço é trazer a verdade para vocês, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. E às vezes dói na gente. Tem muitas notícias que eu trago que dói na gente, que dói em mim. Mas é a verdade, eu não vou deixar de passar a verdade aqui. Aliás, muitas das verdades que eu falo aqui é desmentida muitas vezes por alguns
Passa 2, 3 semanas, esses alguns vêm falar que a possibilidade existe, que a coisa realmente está acontecendo e esquece do que falaram lá atrás. Eu não me importo com eles, eu me importo com você. Então saiba, torcedor rubro-negro, que esse grupo de jogadores não quer mesmo a volta do Jorge Jesus. Talvez, na minha humilde opinião, e aí agora eu estou dando a opinião e não a informação eu já dei no outro vídeo, na minha humilde opinião, o Rodolfo Landim também não quer a volta do Mister, porque não confia nele. Os jogadores, porque não quer um treinador linha dura. O Jorge Jesus exigia saber onde os jogadores estavam, que horas eles chegavam em casa, que horas eles iam dormir. Ele controlava toda a vida do jogador. Vocês acham que os caras querem isso? Tem jogador aí com projeto de música, tem jogador aí que gosta de uma gandaia, que pega a mulher o tempo todo, tem jogador que já foi visto tomando goró em baile funk. Você acha que esses caras querem o controle de Jorge Jesus? Não, gente, eles não querem o controle de Jorge Jesus, eles não querem o retorno do Jorge Jesus, mas jamais vão admitir. O Mister também, eu tenho lá minhas desconfianças se ele quer voltar, porque ele tá vendo a bagunça que o Flamengo tá. Ele tá vendo que o Flamengo hoje não é o Flamengo de 2019. Diretoria e jogadores tinham muito a aprovar. Por isso deixaram ele fazer o trabalho que ele fez. Mas o Mister vai usar o nome do Flamengo, sim. Qualquer um que ligar para ele e perguntar se ele quer voltar, ele fala que quer. Apesar do que, desta vez o Jorge Jesus está falando que não sai agora de lá. Agora prestem atenção numa coisa. O Landim trouxe o Vitor Pereira sem os jogadores quererem. Os jogadores queriam a permanência do Dorival Júnior. Ele foi lá, mandou o Dorival embora e trouxe o Vitor Pereira. Aliás, deixa eu esclarecer mais uma coisa. Também não acho que o Dorival deveria ser mantido. Eu fiz uma brincadeira no outro vídeo, aí um ou outro entendeu que eu queria que o Dorival fosse mantido. Não, eu não queria. Eu brinquei falando assim, conheço uma equipe que manda embora técnico que é campeão. Mas eu fiz uma brincadeira, eu gosto de trazer notícia e misturar com ironia, com brincadeira, para as coisas ficarem mais leves. Nem todo mundo entende, então estou explicando para os novos inscritos que algumas coisas eu brinco muito. Eu gosto que seja leve, porque se a gente levar tudo ao pé da letra e só vir aqui, vai virar Jornal Nacional. Isso daqui é o Clube de Regatas do Flamengo, não é o Jornal Nacional. A gente ama esse clube de uma maneira que a gente precisa de um pouco de leveza para trazer a informação, senão fica chato. A gente geralmente escolhe o Flamengo para nos distanciar dos problemas do dia a dia, do estresse do dia a dia. Então eu tento trazer a notícia numa época que está tão pesado, tão tenso, de uma maneira mais leve, unindo informação séria com brincadeira. Então é claro que eu não queria o Dorival Júnior continuasse, porque o Dorival deu 50 dias de férias para esses caras, o Dorival não tinha o comando dos jogadores, o Dorival fazia apenas o que os jogadores mandavam, mas era o Dorival que os jogadores queriam. O Landim foi lá e trouxe o Vitor Pereira. Ao sair o Vitor Pereira, os jogadores queriam outro treinador brasileiro, linha leve. Landim foi lá e trouxe Sampaoli, que não era o desejo dos jogadores também. Então, ele pode muito bem, sim, trazer o Jorge Jesus, mesmo sem os jogadores quererem. Sabe por quê? Para ele ficar bem na fita com os caras que o estão pressionando. Mas para isso acontecer, como eu já falei no outro vídeo, tem que coincidir o time do Jorge Jesus livre com o time do Flamengo sem treinador. Ou seja, o Mister tem que ficar livre de setembro a dezembro. A pressão no Landim é tão grande hoje que se ele tiver o Jorge Jesus livre no mercado e trouxer o Pepe Guardiola, periga ele perder as eleições no próximo ano. Então ele sabe, ele torce para que o time não coincida. Mas se coincidir, ele vai ter que ir atrás do cara. Então, gente, não é fake news, não é cortina de fumaça, é a realidade da cobrança em cima de Landim hoje. Estão entendendo? Bom, então eu quis explicar para as coisas ficarem claras, para vocês entenderem, para vocês poderem curtir as informações do canal, sabendo exatamente da verdade dos fatos. Da minha verdade, da verdade que eu apuro. Se fulano, ciclano, beltrano falar outra coisa, o problema é deles. Respeito o trabalho de todo mundo, trato todo mundo com amor, com carinho, com compreensão. Vocês não me veem xingando ninguém, vocês não me veem debochando de ninguém. Só que cada um apura com uma pessoa, de uma maneira. Eu tô aqui desde 2016. Então, modéstia à parte, eu sei os caminhos que eu tenho para conseguir as informações.
quase sempre elas dão certo. Raramente elas dão errado. Então eu vou seguir no meu caminho. Porque o meu caminho não é de fazer salseiro para vocês se inscreverem ou chamar outras pessoas a se inscrever, não. Se você não gosta da notícia e ela é verdadeira, sinto muito, parceiro. Se você vier aqui, você vai ver. Agora que a gente já falou sobre o Jorge Jesus, sobre o que pode acontecer, o que está acontecendo nos bastidores, amanhã tem jogo, né? Contra o São Paulo, nós vamos ganhar a 5ª Copa do Brasil, se Deus quiser, é o que eu torço, né? E o Flamengo viajou já para São Paulo hoje e os relacionados foram os goleiros Agostinho Rossi, Matheus Cunha e Santos, os laterais Ayrton Lucas, Mateuzinho, Felipe Luiz e Wesley, os zagueiros Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo, os meio-campistas Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Alan, Pulgar, Lohan e Igor Jesus, os atacantes Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, ou seja, viajaram todos, tá? Alguns que têm condições, outros que não têm condições de jogo, viajaram todos. Geralmente, numa final, o Flamengo leva todo mundo. O Alan, por exemplo, não tem condições de jogo amanhã, mas ele viajou também, porque se for campeão, foi campeão todo mundo. Vai ganhar a medalha de vice-campeão, vai ganhar a medalha de vice-campeão todo mundo. Então o Flamengo levou todo mundo. Sobre a escalação, ela tá vazada aos 4 cantos aí, mas eu não vou falar. Não vou explicar como o Flamengo vai jogar, não vou. Se você quiser saber a escalação do Flamengo, tem em outros lugares aí. Aqui nesse canal, para essa final, eu me recuso a falar ou a dar a escalação do Mengão queridão para esse jogo tão importante, que é talvez a nossa última chance de título. Talvez porque o Botafogo tem escorregado tanto, que eu acho que se esse grupo de jogadores quiser de verdade, dá até para beliscar o brasileiro, tá? O Botafogo, Palmeiras, esses caras estão escorregando pra caraca. Então talvez a gente acabe conseguindo correr atrás desse Campeonato Brasileiro. Já pensaram esse ano fechar com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil depois do ano que a gente teve? Acreditar ou não acredito não. Mas assim, por que não, né? Vai que dá. Vai que a coisa acaba acontecendo. Enfim, nação. Sabadão, todo mundo nervoso, todo mundo muito tenso, né, para esse jogo de amanhã. Eu tô torcendo, assim, eu tô com muita expectativa, tô com um pensamento muito positivo para que a gente consiga esse título da Copa do Brasil, apesar de muito esperançoso e com o coração cheio de esperança, a gente sabe que é uma tarefa das mais difíceis, mas o São Paulo também não tá essa Coca-Cola toda, não, muito pelo contrário, o São Paulo vem de uma irregularidade muito grande, apesar de ter boas peças, nós podemos vencer. Basta os jogadores querer, basta eles acreditarem e, é claro, o Sampaoli não atrapalhar, né? Nação, essas eram as informações. Ah, Fabrício, mas mais da metade do vídeo foi para falar do Jorge Jesus de novo? Foi! Sabe por quê? Porque aqui eu leio os comentários de verdade. E se os comentários estão interpretando alguma coisa que eu acho que necessite que seja mais esclarecido, eu venho aqui e esclareço. Por isso que eu falo, comenta, gente. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu consigo ler todos. E eu leio, porque vocês são a parte mais importante do meu dia. Deus, minha família, o Mengão queridão. Vocês estão aqui, ó, Mengão queridão. Então eu não faço mais nada depois de Deus, depois de dar atenção à minha família, a Deus, é vocês. Mais nada me importa. Então eu leio todos os comentários. E quando eu acho que precisa de eu voltar com algum tipo de esclarecimento, tá aí. Beleza? Eu amo muito vocês e eu não falo isso da boca pra fora, não. Amo e sou muito grato. Até quando vocês me criticam, passam um pouquinho do ponto, eu entendo. Eu trabalho com emoção. Eu trabalho com sentimento. Eu trabalho com o meu amor, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então não tem problema não, tá? O que a gente quer é que você nunca saia sem a verdadeira explicação, sem a verdadeira informação sobre o Mengão. Gente, tá sem thumbnail, não é a thumbnail que eu gosto de fazer, porque meu filho se mudou hoje, 21 anos, tá na casinha dele, e a gente ajudou ele a fazer a mudança dele pro apartamento do lado do meu. A minha maçã não caiu muito longe da árvore não, graças a Deus. Mas aí a gente tá nessa correria toda, tá? Então por isso que o vídeo tá sem a thumb aí, mas fiquem com Deus, obrigado por tudo. Saudações rubro-negra.